Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles assuntos de português que sempre, mas sempre causam uma certa dor de cabeça. Os famosos quatro porquês. Sabe aquela dúvida que bate na hora de escrever e a gente fica, é junto? Separado? Tem acento? Pois é, mas olha, pode relaxar porque a ideia aqui é desvendar esse mistério de um jeito bem simples e prático. E tá aí a prova, não é coisa da nossa cabeça. Essa é uma das dúvidas mais comuns para todo mundo que fala e escreve português. Então, se isso já te confundiu, saiba que faz parte. O legal é que existem umas regrinhas e uns macetes que transformam essa confusão toda em algo super lógico. Vamos ver juntos? Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo por que isso é tão comum, depois vamos direto ao ponto principal, a diferença entre o porquê de pergunta e o porquê de resposta. Na sequência, a gente olha os dois casos especiais que têm acento. E para fechar com chave de ouro, um resumão para nunca mais esquecer. Como a gente viu, essa é uma questão que une todo mundo. Não importa o nível de conhecimento da língua. Mas o segredo de verdade é pegar a lógica por trás de cada um deles. E é isso que a gente começa a fazer agora. Ok? Vamos começar com a dupla que a gente mais usa no dia a dia. Se a gente entender bem a diferença entre o porquê de perguntar e o porquê de responder, metade do problema já era. E sério, é mais fácil do que parece. Vamos lá. Porquê, assim, separadinho e sem acento, pensa nele como o gatilho da curiosidade. Ele serve para começar uma pergunta. Pode ser aquela pergunta direta, que termina com ponto de interrogação, ou uma pergunta mais discreta no meio de uma frase. Olha só os exemplos. No primeiro, é uma pergunta bem direta, né? Por que você não foi dormir? No segundo, a pergunta está embutida. Queria saber por quê. A estrutura da frase muda, mas a função de questionar é a mesma. Por isso, nos dois casos, é separado e sem acento. E aqui vem a dica de ouro, o truque que resolve tudo. Ficou na dúvida? Tenta trocar o porquê por qual motivo. Se a frase continuar fazendo todo sentido, como em por qual motivo você saiu, então pode escrever separado e sem medo de errar. É infalível. Beleza, se um pergunta, o outro responde, certo? É aí que entra o porquê tudo junto e sem acento. Ele é a palavra que a gente usa para dar uma explicação, para mostrar a causa, o motivo de alguma coisa. Reparem como ele conecta as ideias. Choro. Qual a razão? Porque machuquei o pé. Não comprei o computador. Qual o motivo? Porque era muito caro. Ele é a ponte entre a consequência e a sua causa. E, claro, também tem um macete para ele. Se der para trocar o porquê por pois ou por visto que e a frase continuar soando bem, então é junto e sem acento. Choro, pois machuquei o pé. Funcionou perfeitamente. Muito bem, a dupla principal já está no papo. Agora, vamos para os chamados casos especiais, que são os que levam acento. Mas, não precisa se assustar. Eles são só variações dos dois primeiros que a gente acabou de ver. Esse aqui, porque separado e com acento tem a mesmíssima função do primeiro que a gente viu. Ele pergunta, a única diferença, o único detalhe, é a posição dele na frase. Ele só aparece no finalzinho, grudado num ponto final de interrogação ou exclamação. Vejam só, em todos os exemplos, ele está no fim da linha. Você não comeu? Por quê? Essa posição final é o que pede o acento. É como se ele ganhasse mais força por estar encerrando a ideia. E para fechar, o nosso quarto e último caso. Porquê, junto e com acento. Esse é um pouco diferente. Ele não é usado para perguntar nem para responder. Ele é a própria coisa. Ele funciona como um substantivo, com o mesmo valor de o motivo, a razão. A grande pista é que ele quase sempre vem com um artigo antes, como o, os, uns. Olhem lá, destacado nos exemplos, o porquê, os porquês. A presença do artigo antes dele o transforma num nome, numa coisa. Tanto é que dá até para colocar no plural, os porquês. Ele vira o sujeito da nossa frase. E o teste final para esse caso é super simples. Se der para substituir a palavra por o motivo ou a razão e a frase continuar perfeita, então é porquê junto e com acento. Ninguém entendeu o motivo da briga. Encaixou como uma luva, sem erro. Ufa, passamos por todos eles. Agora, para garantir que tudo ficou bem claro, vamos juntar todas essas informações num lugar só. Um resumo visual para a gente consultar sempre que precisar. Então, vamos recapitular rapidinho. Porque separado é para começar a pergunta, e a gente troca por qual motivo. Porque junto é para resposta, e a gente troca por pois. Porque separado e com acento
também é para pergunta, mas só lá no final da frase. E o porquê, junto e com o acento, é um substantivo, que a gente troca por o motivo. Simples assim, né? E agora, uma perguntinha para a gente pensar um pouco. Antes de a gente passar por tudo isso, qual dessas 4 formas era a que mais dava um nó na cabeça? Pensar nisso ajuda a gente a fixar ainda mais o que aprendeu. Geralmente, é um dos que tem acento, não é verdade? E para a gente encerrar, fica o convite. A melhor forma de aprender é usando. Agora que as regras estão mais frescas na mente, tentem reparar mais nos textos que leem, ou até formar algumas frases. A prática é o que realmente faz a diferença. Espero que tenha ajudado a clarear as ideias. Muito obrigado e até a próxima!